E aí nós vamos falar sobre plano cartesiano nessa aula. Lá na página 65 do livro de vocês tem esse conteúdo aí, né? E aí esse tópico começa trazendo essa charge aí, né? Essa tirinha. E aí contando essa historinha aí desses dois menininhos, do menininho maluquinho e tal, com o amiguinho dele. E aí vai mostrando aí o seguinte, ó. Que o plano cartesiano quer contar nessa historinha aí que uma das aplicações dele é na batalha naval, né? Então o plano cartesiano é muito usado, é muito visto na batalha naval. E tem outras aplicações práticas do plano cartesiano em jogos aí, muitos de vocês, né, usam, veem a ideia do plano cartesiano em jogos, no próprio GPS, tá? A localização do GPS no mapa trabalha com as coordenadas cartesianas, tá bom? A própria localização, né, no mapa é uma localização cartesiana, é uma localização feita em coordenadas cartesianas, tá? Então é algo muito usado, né, na vida prática, até mesmo sem a gente saber, a gente usa de plano cartesiano, principalmente quando a gente quer fazer localização de lugares. Por exemplo, o radar na prática, o radar marítimo ou o radar usado na aviação para saber a localização, né, onde está o avião e tal. Também é a aplicação de plano cartesiano. Então é importante a gente entender, beleza? E não tem mistério nenhum. Então vamos ver aí. Então o plano cartesiano ele funciona, na verdade ele é formado, vamos pensar assim, né? Por essas duas retas, tá vendo? Eu tenho aqui uma reta na horizontal, que a gente chama aqui de eixo das abscissas ou de eixo X. Eu tenho uma reta na vertical, tá? Que é chamada de eixo das ordenadas ou simplesmente de eixo Y. Tá vendo? Eu coloquei o plano cartesiano desenhado no papel quadriculado só para facilitar o nosso entendimento. Mas eu posso desenhar o plano cartesiano desenhando aí uma reta na horizontal e uma reta na vertical, tá ok? Então esse eixo X e esse eixo Y são retas. Então aqui onde você tem o encontro desses eixos é a origem do plano cartesiano, é onde está o zero, tá vendo? Aqui na origem. Aí quando você vai para a direita aqui no eixo X, você está aumentando, é o sentido positivo, tá vendo? Do eixo das abscissas. Então você tem mais um, você tem mais dois, mais três, mais quatro e por aí vai. Quando você vai aqui para a esquerda, você tem um sentido negativo no eixo das abscissas. Então menos um, menos dois, menos três, menos quatro e por aí vai. É uma reta, tá vendo? É uma reta real, beleza? No eixo Y, ou no eixo das ordenadas, é a mesma coisa. Também é uma reta real. Aqui onde tem o encontro das duas é a origem, é o zero. Então aqui para cima, né, eu tenho um sentido positivo no eixo das ordenadas. Então mais um, mais dois, mais três, mais quatro, mais cinco e por aí vai. E aqui para baixo eu tenho um sentido negativo no eixo das ordenadas. Menos um, menos dois, menos três, menos quatro e por aí vai. Uma coisa importante é o seguinte, pessoal. Se for desenhar esse plano cartesiano sem utilizar um papel quadriculado, o papel quadriculado ele ajuda para eu saber a distância entre uma unidade e outra. Mas se eu não tenho um papel quadriculado, é importante eu usar uma régua. Né? Aí você pode usar lá o centímetro ou meio centímetro da régua para indicar essas distâncias entre o 0 e o 1, entre o 1 e o 2 e por aí vai. Por quê? Na hora que você for representar o plano cartesiano, essas distâncias têm que ser iguais. Eu não posso colocar, por exemplo, do 0 até 1 desse tamanho, aí do 1 até o 2 esse tamanho pequenininho. Não posso fazer isso, isso está errado, tá bom? Uma outra coisa importante do plano cartesiano, para a gente entender, até coloquei isso aqui, tem no livro de vocês, é o quadrante. Tá? O que é o quadrante? Repara que o plano cartesiano é como se fosse um quadro, tá vendo aqui? Ó? Né? Então aqui eu tenho o primeiro quadro, eu chamo de primeiro quadrante. Você conta o quadrante no sentido anti-horário. Aqui você tem o segundo quadro, o segundo quadrante. Aqui o terceiro quadro, o terceiro quadrante. E aqui o quarto quadrante. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então, é importante saber essa localização dos quadrantes, sempre contado no sentido anti-horário. Tá ok? Beleza, vamos seguir aí. A localização de cada ponto do plano cartesiano é indicada por coordenadas cartesianas, que são representadas por um par ordenado na forma x, y. Então, todo ponto que eu representar aqui no plano cartesiano,
ele é indicado por uma coordenada. Essa coordenada eu escrevo entre parênteses, sempre começando com o valor de x, com a coordenada de x, e depois com a coordenada de y. Em que esse x é o número lá que está no eixo das abscissas, e esse y é o número que está no eixo das ordenadas. Então observe, por exemplo, como indicar o ponto A, menos 3 e 2. Então vamos supor que ele peça para eu indicar esse ponto aqui, ó, menos 3 e 2 lá no plano cartesiano. Então como é que eu vou fazer isso? Esse menos 3 aqui é valor de x. Esse 2 aqui é valor de y. Então repara aqui, ó, eu vou pegar o menos 3, que é o valor de x, eu vou começar dele, ó, é que vem primeiro. Aí e sei também que eu vou ter que usar quem? O 2 lá para y. Então vou ter que arrumar um jeito de encontrar esse menos 3 do x com o 2 do y. Aí como é que a gente faz? Eu vou subir, né, uma linha aqui, ó. Tá vendo pontilhada? Eu não estou subindo uma linha contínua, eu estou marcando aqui uma linha pontilhada paralela ao eixo y até chegar na altura que está o 2. Tá vendo que eu cheguei na altura onde está o 2? Vou parar aqui, porque eu quero encontrar o 2, ó. Aí você vai saindo aqui do 2, que é a ordenada, você vai marcando uma linha pontilhada até você encontrar essa linha que você tinha marcado do x. Encontrou a linha? Esse é o ponto. Esse é o ponto A. Tá? Vamos supor que tivesse já o ponto marcado e ele quiser saber as coordenadas. Como é que eu faço? Vamos supor que eu já desenhei o ponto, não sei a coordenada. É só você vir aqui, ó. Imagina você pegar esse ponto aqui e jogar lá no eixo x. Né? Então imagina você baixar o ponto aqui em cima do eixo x. Ó. Vai cair em cima de qual número? Do menos 3. Então menos 3 para x. Imagina que eu vou pegar esse ponto aqui e vou jogar em cima do eixo y. Vai cair em cima de onde? Do 2. Então é 2 para y. Tá bom? Agora observe um retângulo e uma circunferência representados no plano cartesiano. Então, primeiro eu vou mostrar o retângulo, depois a gente mostra a circunferência. Então, vamos supor que ele coloque só para mim aqui o retângulo e eu tenho que identificar quais são esses vértices. Então, vamos começar pelo vértice A. Vou pegar esse ponto aqui e jogar lá no eixo x. Vai cair em cima de onde? Do menos 2. Então, esse ponto A, ele tem a coordenada x dele é menos 2. Agora, vamos ver do y. Vou pegar esse ponto aqui e vou jogar em cima do eixo y. Vai cair em cima de onde? Do 3. Então, esse ponto A tem valor de y 3. Então, você escreve, abre parênteses, menos 2, que é o valor de x, e 3, que é o valor de y. Vamos ver o ponto B. Esse ponto B aqui, na hora que eu jogar ele lá no eixo x, ele vai cair em cima de onde? Ó? Ele vai cair em cima do menos 2. Então, a gente fala que esse ponto B, a coordenada x dele é menos 2. Então, já pode escrever lá, ó, menos 2 em x. Agora vou colocar a vírgula e vou escrever a coordenada de y desse ponto B. Então vamos descobrir qual é a coordenada y do ponto B. Então aqui está meu ponto B. Eu vou jogar ele lá no eixo y, vai cair em cima de onde? Vai cair em cima do menos 1. Então meu ponto B ele tem coordenada para y igual a menos 1. Então ele é menos 2 para x e menos 1 para y. Vamos lá ao ponto C. O ponto C, na hora que eu quiser descobrir lá a coordenada x dele, você vai pegar ele e vai jogar em cima do eixo x. Então, jogando em cima do eixo x, vai cair em cima de onde? Do número 4. Então, a coordenada x do ponto C é 4. Para descobrir o valor de y do ponto C, eu vou pegar lá o ponto C e vou jogar em cima do eixo y. Quando eu joguei, caiu em cima de onde? Do menos 1. Então, a coordenada y do ponto C é menos 1. Então, as coordenadas do ponto C é 4 para x, vírgula, menos 1 para y. E para fechar aí o ponto D. O ponto D aqui, ó, para descobrir a coordenada x, joga lá em cima do eixo x. Vai cair em cima de qual número? Do 4. Então 4 para x. Para descobrir a coordenada do y, pega esse ponto aqui e joga lá em cima do eixo y. Vai cair em cima de onde? Do 3. Então o ponto D ele tem coordenada 4 para x e 3 para y. Pronto, descobri as coordenadas do ponto. Uma outra coisa interessante aqui que eu quero comentar, lembra que eu falei anteriormente sobre os quadrantes, né? Aqui está o primeiro quadrante, aqui está o segundo quadrante, aqui está o terceiro quadrante, aqui está o quarto quadrante. Então eu falo que esse ponto D aqui, ó, ele está no primeiro quadrante, concorda? Olha um negócio interessante aqui. Quais são as coordenadas do ponto D? Tanto o x quanto o y são coordenadas positivas.
Então, qualquer ponto que estiver aqui no primeiro quadrante sempre vai ter coordenadas x e y positivas. Aí tá, aqui é o primeiro quadrante e aqui é o segundo quadrante. O segundo quadrante, lá você tem um ponto A, lá no segundo quadrante. Vamos ver as coordenadas desse ponto A? Esse ponto A ele tem coordenada negativa para x e positiva para y. Então, olha que interessante. Qualquer ponto que estiver no segundo quadrante sempre vai ter coordenada x negativa e y positiva. Sempre. Olha o ponto B. O ponto B ele está no terceiro quadrante, que aqui é o terceiro quadrante, tá vendo? Olha as coordenadas x e y dele. Tanto a coordenada x quanto a coordenada y são coordenadas negativas. Então a gente fala que qualquer ponto que estiver no terceiro quadrante, ele vai ter sempre coordenadas x e y negativas. E olha esse ponto C aqui. Esse ponto C está no quarto quadrante. Lembrando que você conta o quadrante no sentido anti-horário. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Quais são as coordenadas do ponto C? O x foi positivo, mas o y foi negativo. Então, olha, esse ponto C, ou qualquer ponto que estiver no quarto quadrante, sempre vai ter o x, a coordenada x positiva e a coordenada y negativa. É legal a gente ter conhecimento disso. Tá bom, pessoal? Agora vamos ver aí a circunferência. A circunferência tem centro no ponto E e passa pelo ponto F. Aí eu quero saber quais são essas coordenadas. Ó. O ponto E aqui, ó. Vamos descobrir a coordenada dele? Na hora que eu jogar em cima do eixo x, vai cair em cima de onde? Do 1. Então quer dizer, o valor de x do ponto E é 1. Na hora que eu jogar esse ponto E no eixo y, vai cair em cima de onde? Do 2. Então quer dizer que esse meu ponto E, ele tem como valor de y 2. Então o ponto E tem coordenada 1 para x e 2 para y. Olha o ponto F. O ponto F, quando eu jogo em cima do eixo x, ele vai cair em cima de onde? Do 4. Então a coordenada x do ponto F é 4. Quando eu jogar esse ponto F lá no eixo y, vai cair em cima de onde? Do 2. Então esse meu ponto F, a coordenada y dele é 2. Então o ponto F tem coordenada x 4, coordenada y 2. Ok? Aí eu vou apresentar mais alguns exemplos aí para vocês. Eu quero que vocês fiquem bastante atentos, tá bom? Vou pegar exemplos aí de tudo que a gente falou nessa aula. E aí, se for o caso, vai parando, né? Assiste com calma, se precisar volta, tá bom? Para que vocês consigam entender bem. Beleza, pessoal? Bom estudo para vocês. Nessa questão envolvendo o plano cartesiano, eu coloquei duas situações aqui, tá? Primeiro, eu vou querer que vocês me falem quais são as coordenadas dos pontos A e B. E depois a gente representar esse C e D no plano cartesiano. Então, primeira coisa, vamos lá descobrir as coordenadas dos pontos A e B. Só quero chamar a atenção quando eu falo de coordenada de um ponto, todo ponto no plano cartesiano ele tem coordenada primeiro em x, depois em y. Tá? Esse x também chamado de eixo das abscissas, esse y também chamado de eixo das ordenadas. Então vamos lá. Eu não coloquei valores aqui, vamos colocar. Então aqui é 1, aqui é 2, 3, 4. Aqui no eixo y, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem o 0, né? Menos 1, menos 2. Aqui no eixo x, ó, menos 1, menos 2, menos 3 e por aí vai. Ok. Para descobrir a coordenada do ponto A, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar o ponto A e vou baixar ele, jogar ele lá no eixo x, seguindo essa linha aqui. Ó. Então, na hora que eu joguei ele lá no eixo x, vai cair em cima de qual número? Vai cair em cima do número 1. Então, a coordenada x do ponto A é 1. Tá? Então, voltando aqui. Para descobrir a coordenada x, eu peguei lá, aqui está o ponto A. Eu baixei ele, ó, né, fui descendo ele até cair no eixo x. Caiu em cima de onde? Caiu em cima do 1. Então, é 1 para x. Vou fazer a mesma coisa com o y. Está vendo que está um pontilhado aqui ligando no eixo y? Eu vou seguindo esse pontilhado aqui, ó, até chegar no eixo y. Chegou aonde? Chegou no valor 1 para y. Então,
a coordenada y, né, o valor de y aqui do ponto A, também é 1. Então, aí a coordenada ficou... Vou apagar isso. Então, a coordenada do ponto A ficou 1 para x e 1 para y. Pronto, é isso. Tá? Vamos fazer para a letra B. Letra B não, né? O ponto B. Então, ponto B. Qual vai ser a coordenada x? Qual vai ser o valor de x e valor de y dessa coordenada? Vamos fazer a mesma coisa. Aqui está o ponto B. Vou baixar ele aqui, seguindo essa linha pontilhada, até chegar no eixo x. Então, fui baixando aqui, ó, seguindo a linha pontilhada, até chegar no eixo x. Chegou no eixo x, em cima de qual número? Do 3. Na verdade, parece que está fora, mas aqui é 3. Tá bom, pessoal? Caiu em cima de onde? Caiu em cima do 3. Então, é 3 para x. Ok? Vírgula. Agora, vamos colocar o valor do y, né? Da coordenada y aí, desse ponto. Vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar esse pontinho aqui, que é o ponto B, vou seguindo esse pontilhado até encostar lá no eixo y. Encostei no eixo y. Em qual valor? No 4. Então, o valor de y desse ponto é 4. Então, o ponto B ele tem coordenada 3 para x e 4 para y. Beleza? Agora, nós vamos representar esses dois pontos no plano cartesiano. Então, vamos no ponto C primeiro. O ponto C ele é menos 1 para x. Menos 1 para x está aqui, tá vendo? E ele é 3 para y. 3 para y está aqui. Então, eu vou ter que arrumar uma forma de encontrar essas duas coordenadas. Só como é que eu faço para encontrar essas duas coordenadas? Saindo aqui do menos 1, eu vou construir uma linha pontilhada paralela ao eixo y. Ó, tá vendo? Eu estou construindo uma linha pontilhada paralela ao eixo y. Essa linha pontilhada vai a vida toda? Não. Ela vai até a altura que eu quero, até o 3. Está aqui. Então, eu vou parar essa linha pontilhada aqui. Agora, eu vou ter que encontrar com esse 3. Aí, eu vou continuar com a linha pontilhada aqui, ó, até encontrar com 3. Encontrou? Encontrou nesse ponto aqui, ó. Esse ponto de encontro dessas duas linhas pontilhadas é o ponto C. Tá? Lembrando que para a gente não confundir, quando eu vou subir aqui, né, eu sempre vou colocar a linha pontilhada. Não coloca a linha reta não, porque senão vai ficar confuso para você entender. Vai confundir com o eixo X e eixo Y, tá bom? Então, encontrei a localização do ponto C no plano cartesiano. Beleza. Vamos descobrir agora a localização desse ponto D aqui no plano cartesiano. Então, aqui eu tenho, lembra, primeiro x, depois y. Então, o x ele é menos 2. Menos 2 em x, deixa eu fazer de outra cor. Menos 2 em x, está aqui, ó. Esse é o menos 2. E o y é 2. Então, o meu y2 está aqui. Então, eu tenho que arrumar um jeito de encontrar esse menos 2 do x com 2 do y. Como é que eu vou fazer? Saindo do x, eu vou traçar uma linha pontilhada paralela ao eixo y até a altura que está o 2. Cheguei aí na altura do 2, está vendo? Paro a linha pontilhada, agora eu vou saindo aqui do 2, né, desenhar aí outra linha pontilhada, agora vai ser paralela ao x, está vendo? Até encontrar com essa outra linha pontilhada. Encontrou aqui, está vendo? Encontrou nesse ponto aqui, ó. Esse ponto de encontro é justamente o meu ponto D. Então, meu ponto D tem coordenada menos 2 em x e 2 em y. Beleza?